Olá a todos, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Cristiano Lima Santos, do Instituto Federal de Sergipe, e hoje eu vou responder a uma questão de raciocínio lógico enviada pela nossa aluna Marivânia Fernandes. Muito obrigado pela sugestão de questão, né? O tema tratado é lógica proposicional. Vamos a ela então. Bom, a questão é da banca da Consuplan. Trata-se de uma questão da prova de analista judiciário. E ela diz o seguinte: de acordo com algumas implicações lógicas, analise as afirmativas a seguir. E aí ela traz 8 afirmativas, já a gente vai tratar de cada uma delas. Essas afirmativas podem ser verdadeiras ou falsas. A gente vai ter que julgar, a gente vai ter que analisar cada uma delas para saber o que é verdadeiro, o que é falso, o que é correto, o que é incorreto. E aí depois a questão pergunta quais delas são incorretas. Tá? Então, para responder a ela, eu vou ter que analisar cada um desses itens passo a passo. Como é que a gente vai resolver isso? Primeiro eu pensei em resolver fazendo equivalência lógica, desenvolvendo cada um dos lados até chegar numa equivalência que provasse que era igual ao outro lado. Tá? Só tem um problema. Na hora da prova você não vai ter tanto tempo para desenvolver assim. E quando eu desenvolvi, eu percebi que alguns itens, como por exemplo o sexto, o quarto item, ia tomar um bocadinho de tempo. Então eu pensei, vamos fazer de uma forma mais rápida. Qual é a forma mais rápida? A gente vai invalidar cada afirmação. É bem mais rápido fazer isso, tá certo? Se eu for fazer o desenvolvimento para provar que um lado é equivalente a outro, dá, mas na hora da prova é um pouquinho corrido, vai demorar mais tempo. Mas se eu tentar invalidar, o que acontece? Se eu conseguir invalidar uma afirmação, invalidei, então ela é falsa. Porque para ela ser verdadeira, ela tem que ser verdadeira sempre. Se eu não conseguir invalidar, então eu vou dizer que ela é verdadeira. Porque se eu não conseguir invalidar, então ela vai ser verdadeira sempre. Tá? Então, para invalidar os 6 primeiros itens, vocês podem perceber que são condicionais. Aí. Se, então. No caso de condicional, quando é que ela é falsa? Se o primeiro lado, seu antecedente é verdadeiro, e o segundo for falso. Lembra dessa regrinha? Se o lado que está do se, né, o antecedente, for verdadeiro, e o lado que está no então, o consequente, for falso, então a gente vai dizer que nossa condicional ela é falsa. Se ela for falsa, então invalida nosso item, ele é falso. No caso dos dois últimos, sétimo e oitavo, eu tenho bicondicionais. Quando é que a bicondicional ela é falsa? Se um lado tem um valor oposto ao outro. Então, se o primeiro lado for verdadeiro e o outro for falso, ou o primeiro lado é falso e o outro é verdadeiro, então, nesses casos, eu vou dizer que a minha bicondicional é falsa. Se eu não conseguir invalidar, elas serão verdadeiras. Tá? Vamos agora ao primeiro item. Então, se P é verdadeira e Q é verdadeira, então P e Q é verdadeira. Vamos agora montar nossa lógica aqui, né? nossa expressão, passo a passo, para a gente entender o que está acontecendo. Então, se P é verdadeira, P e, né? Conjunção, Q também é verdadeira, Q, então P e Q é verdadeira. Se P é verdadeira e Q também é verdadeira, então P e Q é verdadeira. Essa é a mais fácil, né? A gente já pode ver daqui que as duas são iguais. Tá? Se os dois lados são iguais, eu não vou conseguir achar valores de P e Q que torne o primeiro lado verdadeiro e o segundo falso. Não é mesmo? Então, se eu não consigo tornar o primeiro lado verdadeiro e o segundo falso, veja só, para o primeiro lado ser verdadeiro, P e Q ambos têm que ser verdadeiros. Não é isso? Mas se P e Q ambos são verdadeiros, quando eu jogar no segundo lado, P e Q também vão ser verdadeiros aqui, também vai dar verdadeiro. Para ser falso, pelo menos um dos lados tem que ser falso aqui. Mas se um dos lados é falso, quando eu jogo no primeiro lado, vai ser falso também. Tá? Essa é bem fácil de perceber porque os dois lados são idênticos. Então, a gente já percebe que os dois vão ter sempre o mesmo valor. Então, não vou conseguir invalidar. Se eu não conseguir invalidar, então esse item é verdadeiro. Tá? Então, resposta para esse item, calma que eu vou dar um por um as respostas. Né? Então, esse aqui é verdadeiro. Vamos para o próximo. Se P é verdadeira, P ou Q é verdadeira, então P ou Q é falsa. P ou Q é falsa. Tá? Vamos lá, eu disse que se P é verdadeira ou Q é verdadeira, então P ou Q é falsa. Veja agora, eu quero que o primeiro lado seja verdadeiro e o segundo seja falso. Preste bem atenção, você vai perceber que um lado é exatamente o oposto do outro. O primeiro tem a expressão P ou Q e o segundo tem a expressão P ou Q negada. Se o primeiro lado é exatamente o oposto do outro, então quando esse lado aqui for verdadeiro, né, o outro lado que está com a negação desse vai ser falso. Então, para quaisquer valores de P ou Q que façam com que seja verdadeiro, ou seja, ou P é verdadeiro ou Q for falso, aqui dentro, aí, como tem exatamente o mesmo valor, vai dar verdadeiro e quando negar vai dar falso.
Então, nesse caso aqui, a gente tem sim valores para os quais o primeiro lado é verdadeiro e o segundo é falso. Basta que ou P ou Q sejam verdadeiros para que o primeiro seja verdadeiro, o outro lado obrigatoriamente vai ser falso. Então, como eu consegui invalidar, esse item é falso. Então, já achamos um item incorreto, esse item aqui é falso. Tá? Vamos para o terceiro agora. Se P é verdadeira e P implica Q é verdadeira também, então Q é verdadeira. Tá? Se P implica Q é verdadeira, então Q é verdadeira. Bom, vamos continuar com o nosso raciocínio. Vamos tentar tornar o primeiro lado verdadeiro e o segundo falso. Antecedente verdadeiro, consequente falso. Vamos olhar para o consequente que está facinho de perceber, né? Eu quero que o lado de cá seja falso. Então, falso é o valor de Q. Q é falso, já sei disso. Vamos olhar agora para V, para o antecedente. Né? Se eu quero que o antecedente seja verdadeiro, significa que P implica Q tem que ser verdadeiro. No caso da conjunção, os dois lados têm que ser verdadeiros, não é isso? Então, se eu quero que seja verdadeira, essa conjunção, os dois lados têm que ser verdadeiros. Então, P tem que ser verdadeiro. Tenho até agora que Q é falso e P é verdadeiro. Vamos olhar agora a bicondicional. Ela tem que ser verdadeira também, né? Só que P é verdadeiro, implicando Q que é falso. P é verdadeiro, implicando Q que é falso, dá falso na condicional. Eita, P deu verdadeiro e a condicional é falso. Verdadeiro e falso dá falso. Então, eu não consegui invalidar a minha condicional dessa vez. O Q sendo falso e colocando o P verdadeiro, né, para tentar que esse lado aqui seja verdadeiro, não consegui porque a condicional vai dar falsa. Cristiano, e se eu colocar o P falso, então, para a condicional não ser falsa? Não adianta, porque aí o P aqui do início vai ser falso. Falso e alguma coisa dá sempre falso. Ou seja, a gente, mais uma vez, não conseguiu invalidar. Se eu não conseguir invalidar, então ela é verdadeira. Tá? Então, eu não consegui invalidar esse item. Vamos para o quarto. Se não P é verdadeira, não P, e P ou Q é verdadeira, não P e P ou Q, presta atenção nos parênteses para não acabar depois trocando as ordens, né? A ordem das coisas. Então, não P é verdadeira e P ou Q é verdadeira, então Q é verdadeira. Vamos lá mais uma vez. Eu quero que o primeiro lado seja verdadeiro e o segundo falso. Mais uma vez, vamos começar pelo consequente, que está facinho, está pequenininho aqui, né? Então, Q é falso. Já sei disso. Agora eu tenho o meu antecedente que tem que ser verdadeiro. Veja que mais uma vez é uma conjunção. Eles adoram conjunção de junção. Então, mais uma vez é uma conjunção. Então, o primeiro lado vai ter que ser verdadeiro e o segundo lado da minha conjunção também. Os dois têm que ser verdadeiros. E eu tenho um não P tem que ser verdadeiro. Para não P ser verdadeiro, P tem que ser falso. Não é isso? Para não P ser verdadeiro, P tem que ser falso. Senão isso aqui vai ser falso. Então, já sei que P é falso. E o Q é falso. Não foi isso que a gente disse aqui? Ó, é consequente falso. E o primeiro lado, para isso aqui ser verdadeiro, não P, vai ter que ser verdadeiro, então P é falso. P é falso e Q é falso. P ou Q. Se P é falso ou Q é falso, os dois são falsos, aqui é sempre falso. E o primeiro, mesmo sendo verdadeiro, mas eu tenho um I com um falso, isso aqui vai dar falso. Eita, não consegui que isso aqui tudo fosse verdadeiro. Então, eu não consegui mais uma vez invalidar. O item 4 também é verdadeiro. Vamos agora para o item 5. Se não Q é verdadeira e P implica Q, também é verdadeira, então não P é verdadeira. Mais uma vez, vamos colocar aqui, né? O antecedente tem que ser verdadeiro e o consequente tem que ser falso. Não P tem que ser falso. Não P, para ser falso, P tem que ser verdadeiro. Então, já sei que o meu P é verdadeiro, porque não P tem que ser falso. P é verdadeiro. Vamos agora para o outro lado. Para que ser verdadeiro, a conjunção, os dois já tem que ser verdadeiros, né? Então, não Q tem que ser verdadeiro. Não Q é verdadeiro, Q é falso. Então, até agora eu tenho que P vai ter que ser verdadeiro e Q vai ter que ser falso. P é verdadeiro, implica Q, que é falso. Verdadeiro implica falso. Verdadeiro implica falso. Essa condicional aqui é falsa. Falso e qualquer coisa vai ser sempre falso. Então, mesmo que eu tenha conseguido colocar aqui verdadeiro, isso aqui está dando falso. Isso aqui tudo vai dar falso. Eita, não deu verdadeiro. Mais uma vez, a gente não conseguiu
invalidar. Se não conseguir invalidar, então o item é verdadeiro. Mais uma vez, Cristiano, e se eu não colocasse não que como sendo verdadeiro, né, para que o que pudesse ser verdadeiro do outro lado? Aí você vai ter um falso desse lado e aí já invalida tudo, né? O único jeito disso aqui é da conjunção ser verdadeira é os dois lados sejam verdadeiros. Então, se a gente disse que aqui, para isso aqui ser verdadeiro, obrigatoriamente o que vai ter que ser falso, então não adianta eu tentar trocar o valor para outro, para que esse lado aqui dê verdadeiro, porque isso aqui já vai dar falso também, tá? Então, mais uma vez, verdadeiro. Item 6. Se P o que é verdadeira e P implica R, eu sei que é um I porque tem um I aqui na frente, tá? Se fosse um OU, então era tudo OU, tá? Se P o que é verdadeira e P implica R é verdadeira e Q implica R também é verdadeira, então R é verdadeira. Ó, isso aqui é grandinha. Foi isso que eu disse. Se eu fosse fazer aqui, desenvolvendo, fazendo equivalência, eu fiz primeiro, mas aí ficou um pouquinho grande. Eu sei que na hora da prova a gente não vai ter muito tempo, então melhor a gente simplesmente tentar invalidar. Invalidar é mais rápido, tá? Então vamos lá. O primeiro lado é verdadeiro, o segundo é falso. Eu já sei que R é falso, né? Meu consequente vai ter que ser obrigatoriamente falso. E as conjunções, as três vão ter que ser verdadeiras, né? Conjunção, para dar verdadeiro, tem que ser sempre verdadeiro. Se fosse disjunção, bastava uma. Mas veja que é conjunção, então as três têm que ser verdadeiras. Então, P ou Q tem que ser verdadeiro, P implica R tem que ser verdadeiro, e o Q implica R também tem que ser verdadeiro. P ou Q, bom, eu não tenho nem valor de P nem de Q, então deixa ele quietinho por enquanto. Mas eu tenho o valor de R, que tem aqui nessa segunda e na terceira, né? Então, vou começar por eles. Olha, P implica R, só que R é falso. R é falso. Para isso aqui dar verdadeiro, o P não pode ser verdadeiro. Porque se o P for verdadeiro, já que o R é falso, eu vou ter então a falsidade. Porque verdadeiro implica falso, indica que a condicional é falsa. Tá certo? Então o P não pode ser verdadeiro. Se o P não pode ser verdadeiro, obrigatoriamente ele vai ter que ser falso. Então já sei que o P é falso. Eu sei que meu R é falso e o P é falso. Quando eu venho para outra, que implica R, mesma coisa. O R aqui é falso. Se o Q for verdadeiro, vai dar falso essa condicional. Mas eu quero que ela seja verdadeira. Eu quero que todos os três lados sejam verdadeiros. Então, eu vou ter que ter um Q falso também. Então, P é falso, Q é falso, R é falso. Quando a gente vem aqui, então, até agora está tudo certo. Aqui eu consegui deixar verdadeira, né? Colocando P falso. Aqui eu também consegui colocar verdadeira, né? Fazendo o Q falso. Quando eu venho aqui para o início, P ou Q. Mas o P é falso e o Q é falso. Falso ou falso dá falso. Mais uma vez, né? Quando eu pegar aqui falso e qualquer coisa, vai dar sempre falso. O I, para ser verdadeiro, tem que os três lados serem verdadeiros. Então, mais uma vez, eu não consegui invalidar. Se eu não conseguir invalidar, considero o item verdadeiro. Está correto. Sétimo, ele agora já dá expressão. P ou, aí entre colchetes, Q e não Q, bicondicional P. Veja, eu tenho aqui um Q e não Q. Olha que bonitinho, Q e não Q. É a mesma proposição, só que uma negada, né? Vamos primeiro resolver isso aqui, para simplificar, que fica assim, ó, Q e não Q. Se o Q for verdadeiro, não Q é falso. Se o Q for falso, não Q é verdadeiro. Falso e verdadeiro, falso. Verdadeiro e falso, falso. Isso aqui é sempre falso. Falso ou qualquer coisa é o valor do outro lado. Presta atenção, se fosse falso e alguma coisa, ia ser sempre falso. Porque falso e, né, numa conjunção, se um dos lados é falso, obrigatoriamente é falso. Mas no caso da disjunção, se um dos lados for verdadeiro, é verdadeiro. Então, eu já sei que o lado de cá é totalmente falso. Sempre vai ser falso. Então, eu vou olhar agora o lado do outro lado. Se o valor desse outro lado for verdadeiro, vai dar verdadeiro. Se der falso, vai dar falso. Então, é o valor do lado de cá. Então, eu posso reduzir para P, bicondicional P. Tá? Repetindo, por que eu reduzi? Porque P ou falso, como falso com qualquer coisa é o valor de qualquer coisa, né? É igual ao valor de qualquer coisa. Se aqui for verdadeiro, vai dar verdadeiro. Se aqui for falso, vai dar falso. Então, eu posso reduzir. Então, ficou P bicondicional P. Ué, P bicondicional P. Os dois lados são iguaizinhos. Eu vou conseguir achar um valor que torne o primeiro verdadeiro e o segundo falso? Não, porque os dois têm o mesmo valor. Da mesma forma, vou conseguir achar um valor que o primeiro lado seja falso e o segundo verdadeiro? Também não. Os dois têm exatamente o mesmo valor, então não vou conseguir invalidar. Se eu não consigo invalidar, resposta, verdadeiro.
Então, o sétimo item também é verdadeiro, tá? Ele também está correto. Oitavo, P implica que, bicondicional não P ou P. Ó, P implica que, bicondicional não P ou P. Vamos olhar esse lado aqui primeiro, não P ou P. Não P ou P. Algo ou o contrário dele, se vocês lembrarem das regrinhas, vai ser uma tautologia, é sempre verdadeiro. Por quê? Porque quando P é verdadeiro, o outro lado é falso. Verdadeiro ou falso dá verdadeiro. E quando P é falso, a negação de P vai dar verdadeiro. Falso ou verdadeiro, verdadeiro. Então, não tem como colocar isso aqui com valor falso. Vai ser isso aqui sempre verdadeiro, tá? E eu ainda desenvolvi aqui, né? Eu fiz o P implica que, eu quebrei não P ou que. Não é obrigatório esse raciocínio. Vocês podem desenvolver, né, como eu fiz, ou deixar com a condicional mesmo, tá? O importante é o lado de cá. Ué. Veja que aqui é sempre verdadeiro. Se o primeiro lado sempre é verdadeiro, né? Será que a gente encontra algum valor que faça com que o outro lado, o primeiro, seja falso? Veja só, para o primeiro lado ser falso, os dois, como eu transformei aqui na disjunção, né? Os dois têm que ser falsos, né? Para os dois serem falsos, o que tem que ser falso e o não P tem que ser falso também. Ou seja, P verdadeiro e Q falso. Se P for verdadeiro e o Q for falso, esse lado de cá é falso. E o outro, como é sempre verdadeiro, é uma tautologia, vai ser verdadeiro, falso com verdadeiro. Então, eu encontrei aqui uma invalidação para essa nossa bicondicional. Se eu conseguir invalidar, então ela é falsa, ela é incorreta, tá? Perceba que eu poderia ter feito isso também se ter feito a transformação para disjunção. Bastasse que eu fizesse aí, P implica que. Para P implica que ser falso, o Q tem que ser falso e o P verdadeiro, que foi exatamente o que a gente achou lá embaixo, né? O Q sendo falso e o P verdadeiro. Se P for verdadeiro e o Q for falso, isso aqui dá falso, tá? E o outro lado é sempre verdadeiro. E aí, encontramos um jeito de tornar o primeiro lado ser falso e o segundo verdadeiro. Então, esse item também é falso. Então, o que aconteceu? Quais são os itens incorretos? 2 e 8. Tá? O item 2, a gente descobriu ele como sendo incorreto. E o item 8 também. Espero que tenha ficado bem explicado. No caso de dúvidas ou de outras questões, podem mandar, que quando eu tiver algum tempo livre, eu faço questão de responder e publicar aqui. Muito obrigado.